Palavra do Senhor em Isaías 49:13-16, que diz assim: Escutai aos céus e alegra-te tu, terra, e vós montes estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, se esqueceu de mim o Senhor. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Meus amados e queridos ouvintes da Palavra do Bom Mestre, todos nós já aprendemos que é indispensável para a sobrevivência de um lar a oração, o clamor, a fé e a voz de alguém que crê na intervenção divina. Imagina como seria a nossa casa, como seria o lar de alguém se não houvesse este lar, se não houvesse nesse lugar alguém de fé, que tema ao Senhor, que vem buscando ao Senhor em oração. Não há como a casa permanecer de pé se dentro dela não houver a voz da esperança. Não há como a casa permanecer de pé se dentro dela não há a voz do amor, a ação de quem crê e a perseverança de alguém que confia no Senhor. A Bíblia nos mostra pais, filhos, homens e mulheres que lutaram pelo seu lar. No limiar da esperança, no agudo da dor, é possível alguém duvidar da maior promessa de Deus. A maior promessa que Deus fez a essa pessoa. A dor é tão grande que faz com que o homem entre numa cegueira espiritual tão profunda que ele não consegue ver Deus em nada. Em Isaías 49, a Bíblia nos mostra Sião. Sião se vê desamparada e esquecida. Ela mesma disse: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E diante desse aperto, Deus vem com resposta por meio de uma pergunta. Deus vem com consolo por meio de uma pergunta. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho, aleluia, que palavra forte, do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Aleluia. Jesus disse em João 14:18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vejam que Isaías 49:15 nos fala de uma mulher e um filho que está a criar. Se ainda está sendo criado, o mesmo é uma criança. É dependente, é carente, é pequeno e ingênuo. É uma mulher que vê seu filho andando e caindo, e quando ela some da sua vista, esta criança, ela vai atrás. Esse quando estende as mãos para a mãe, chorando, lhe faz compadecer, não tem como esquecer-se dele. É ela quem o amamenta, quem o alimenta, é ela que põe-o para dormir. Como esquecer do filho do seu ventre? E é um só. Mas o Senhor diz a Sião: ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. E olha que ela só tem um filho, não é verdade? Isaías 49 fala de um filho. E ainda pode ser esquecido.
Mas olha o que diz o nosso Jesus: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. São muitos filhos que Deus tem. São muitos filhos e Ele não deixou nenhum. Órfão é uma criança que perdeu seus pais. No grego, a palavra orfano significa privado, destituído, desprovido. Mas Deus diz: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei desprovidos, não vos deixarei destituídos, não vos deixarei privados, o meu Espírito vos consolará. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus diz ainda que esta se esquecesse, ou seja, é quase impossível esta mãe esquecer do seu filho. Quero vos falar de uma mulher. Ela era concubina de Saul, filha de Aiá. Em 2 Samuel 3:7 é a primeira vez que o seu nome é mencionado. O nome dessa mulher era Rispa. Ela teve 2 filhos, Armone e Mefibosete. Não era esse Mefibosete o neto de Saul, é outro. Após a morte de Saul, a Bíblia nos mostra que Rispa ficou em vulnerabilidade. Ela está vivendo em um período de transição de reino, passando de Saul para Davi. Como se não bastasse, chegou uma fome nos dias de Davi de 3 anos e aquilo soou estranho no coração de Davi. Sabe quando você percebe que algo não está no normal do normal? Sabe como você para em um certo dia e diz assim: o que está acontecendo? Não tem base nenhuma o que está acontecendo na minha vida. Esse negócio, essa situação, aquela condição, tem alguma coisa errada. Davi, quando viu a fome na terra, e essa fome estava durando 3 anos, Davi, em seu discernimento, diz: tem algo errado. Mas Israel tem uma voz na casa. A importância dessa casa tem uma voz. Davi está ali. Na percepção, no discernimento, Davi compreende que tem algo errado e a Bíblia diz que Davi consulta ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Quantas vezes você tem consultado a Deus para saber se as suas decisões estão baseadas no que Ele tem e no que Ele quer? Você não parou para pensar que talvez você esteja indo na contramão do que Deus quer de você? Muitas das vezes você pensa: e o meu querer? E a minha vontade? Mas você compreende que aquele que entrega a sua vida ao Senhor é dirigido pelo Senhor. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ó Nicodemos, o vento sopra e a gente não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles que é nascido da água e do Espírito, que são guiados pelo Espírito. Ou seja, quem dirige é Deus. Mas muitas vezes você está passando por uma situação onde você não está tendo êxito e ainda está tendo desgaste físico, emocional, trabalha tanto, junta, põe no saquetel, mas você percebe que o seu saquetel está furado, ou seja, a sua vida está mais retrocedendo do que avançando. Você criou algo na tua visão e diz: vai ser isso. De repente o sonho virou ilusão e você percebe que não é aquilo. Porque a vida não é do jeito que você quer. Talvez na sua mente é do jeito que você programa. Só que quem tem o controle de todos os nossos dias é Deus. É Deus que sabe se nós teremos um amanhã, ou um outro período, ou uma outra noite.
Na verdade, o calendário, a folhinha tão conhecida para nós, trazendo ali seus dias, meses e anos, para nós é algo muito útil. Mas você sabe que, na verdade, não existe o amanhã se Deus não nos dá, se Deus não nos der um amanhã. Não existe folhinha no céu, não existe, porque o Pai da eternidade não trabalha com o tempo, com o cronômetro humano. O calendário gregoriano, que é o que nós temos hoje, ele não faz parte do calendário celestial. Só Deus sabe se nós teremos um outro dia. Só Deus sabe, você não sabe. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um côvado sequer à nossa estatura. Nós não temos poder sobre nós. Davi entende isso, ele consulta o Senhor e ele é rei. Ele podia pensar, eu tenho controle, eu tenho autoridade, eu tenho domínio. Não, ele vai consultar a Deus. Tem um negócio errado, tem uma fome de 3 anos, ele está suando estranho esse negócio. E Davi vai descobrir na resposta de Deus que a causa daquele tempo árido de fome era por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. E o sangue dos gibeonitas, que fora derramado injustamente, clamava por justiça. Os gibeonitas eram um povo cananeu que, temendo a conquista israelita para não serem mortos, destruídos com os outros povos cananeus, fingiram ser viajante de um país distante, usando roupas rasgadas, sandálias rasgadas, pão velho no alforje, para simular uma longa viagem. Disfarçaram de humilde. Não tem gente assim? Não tem gente assim que usa roupa rasgada, sandália emendada, para dar aparência que é humilde. Aí quando você descobre, ele tem tantas casas na cidade, tem outras fora da cidade, tem patrimônio, tem terra, tem isso, já deu isso para o filho A, para o filho B, para o filho C, mas ele anda disfarçado. Meu irmão, o que é seu e ninguém toma, e você não precisa disfarçar para aparentar que não tem nada. Não, você não precisa disso. Você não precisa andar com roupa rasgada para alguém olhar para você e dizer, mas é humilde, é trabalhador. Você não precisa disso. Esse tempo já passou. Qualquer pessoa tem condições de ter uma camiseta nova. Temos lojas, valores diversos. Qualquer um pode presentear o outro, ou seja, você não precisa disso. Isso não é sinônimo de humildade. Nota de rodapé, roupa rasgada, sandália emendada, pão velho não é sinônimo de humildade. Humildade é você saber, é você ter controle sobre si mesmo, é você entender que você pode estar comendo hoje uma pizza numa mesa na melhor petissaria, mas você entender que você veio do cuscuz. É você entender que você veio da gemada. Lembra? Mas você está sentado ali saboreando e dizendo, eu sei as minhas origens. Isso é humildade. É entender que mesmo que você está em um alto patamar, você chegou a um nível mais alto do que toda a tua história na tua casa, a tua parentela, teus irmãos, seu pai e sua mãe, mas você entender que embora você está lá em cima, você não veio de cima, você veio de baixo. Isso é humildade. É você ter o pé no chão. É você entender que não chega a lugar nenhum pisando sobre os outros. Vai entender que na passada da simplicidade você chega lá também. Louvado seja o nome do Senhor. Enganaram Josué. E Josué olhou para essa situação, viu eles com sandálias velhas, rasgadas,
roupas velhas e um pão endurecido. Josué falou: tadinho dos bichinhos. Os bichinhos devem ser de longe mesmo. Fingiram para Josué ser simples, ser um povo humilde. E o que aconteceu? Tudo isso era para obter uma aliança de paz. Josué, na sua real simplicidade, não tinha malícia, não tinha aquela prudência de início, aceitou o acordo junto com os líderes de Israel, jurando poupar-lhes a vida, poupar a vida dos gibeonitas. Tudo isso fez Josué sem consultar a Deus. Josué não quis saber. E aí, Senhor, é verdade o que o povo está falando? É verdade o que eu estou vendo aí? O povo está aí com roupa rasgada, sandália rasgada, falando que vem de longe. E aí, Senhor, o que o Senhor me fala? Não, Josué não consulta a Deus. E o que acontece 3 dias após descobrir? Alguns dias após, Josué descobre a farsa, mas manteve sua palavra e o seu juramento. Josué descobriu que tudo aquilo era mentira, mas os fez servos responsáveis por cortar a lenha, carregar a água para todo Israel, inclusive para o tabernáculo. Os gibeonitas enganaram Josué. Josué descobriu que era um povo vizinho. E eles mentiram que vinha de longe. Mais tarde, o rei Saul, ele quebra essa aliança que Josué fez com os gibeonitas. Contrariado com a mentira que os gibeonitas falaram para Josué, e talvez no desejo de agradar o povo, Saul quebra essa aliança que Josué fez com os gibeonitas e atacou os gibeonitas. Quem sabe para agradar o povo, né? Ou para purificar a terra. E por conta disso, Deus cerrou o céu sobre Israel, permitindo a fome. Deus cerrou o céu sobre Israel, permitindo a fome. Foi Deus. Davi, procurando corrigir o erro de Saul, chamou os gibeonitas e perguntou: que quereis que vos faça? E que satisfação vos darei para que alcanceis a herança do Senhor, o seu povo? 2 Samuel 21, versículo de número 3. E disseram eles: não queremos prata nem ouro, nem queremos a morte de algum israelita. E Davi pergunta: que quereis que vos faça? 2 Samuel 21, 4, pergunta a segunda vez. Nós temos que resolver isso aí. E os gibeonitas disseram: de Saul nós queremos 7 homens para serem enforcados ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E Davi diz: eu vos darei. Meu irmão, eles não queriam, os gibeonitas não queriam a morte de nenhum israelita, não queriam nem prata nem ouro, mas na ação deles, eles revelaram que havia neles ainda mágoa contra Saul. E não tem coisa pior que haver amargura no coração do homem. Herodias revelou isso quando pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. A Bíblia diz que não deve haver nenhuma raiz de amargura em nós, porque a pessoa amargurada, tomada pela carne, ela vai querer vingança. E um dia, tendo ela talvez este alguém nas mãos, ela vai fazer sofrer, ela vai fazer penar. Meu irmão, não tem coisa pior que alguém amargurado, alguém que não perdoa. Porque uma hora ou outra vai ter morte. Uma hora ou outra alguém vai perecer por causa dessa amargura. E é isso que vai acontecer aqui. Aconteceu em 2 Samuel, no capítulo 21. Os gibeonitas pediram 7 filhos de Saul enforcados
para que Deus aplacasse aquela fome de 3 anos. 7 filhos de Saul enforcados em Gibeá de Saul. E Davi, o rei, que queria resolver, já tinha consultado o Senhor, diz: não, eu os darei. Poupando Davi o filho de Jonatã, filho de Saul, Mefibosete. Davi poupou por causa da aliança que ele havia feito com Jonatã. Tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filhos que tinham tido com Saul. Isso está no versículo 8. Armone e Mefibosete. Mais 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas e eles foram enforcados no monte perante o Senhor. Os 7 caíram ao mesmo tempo nos dias da cega. E o versículo 10 diz: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou água dos céus sobre eles. E não deixou que as aves dos céus se aproximassem deles de dia, nem os animais de noite. Rispa velou pelo corpo dos filhos, pelos corpos dos seus filhos, guardando-os de manhã, de dia e de noite, enxotando, tocando as aves do céu que vinha de dia e as bestas, os animais, as feras do campo que vinha de noite. Rispa não foi a voz do seu lar. Ela não clamou ao rei, ela não buscou a Deus. Então somente entraram dentro da casa dela tomar os seus filhos. E eu me pergunto, se ela tivesse clamado por misericórdia, não houve resistência. Mas a Bíblia nos mostra em 2 Reis 4 de uma mãe que não aceita os credores levar os seus filhos. Ela vai ao homem de Deus. A Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 15 a mulher Cirofenícia, mulher cananeia, que deixa em sua casa sua filha miseravelmente endemoniada, mas ela vai buscar a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma voz dentro da casa. A Bíblia nos mostra de um pai em Marcos capítulo 9 que vem trazendo os seus filhos, seu filho nos braços, e diz: mestre, eu trouxe aos seus discípulos e não puderam nada fazer. É o jovem lunático. Aonde está a mãe desse menino? Ela não aparece. E Jesus perguntou para o pai: desde quando ele está assim? Mestre, ele tem um espírito mudo. Muitas vezes joga ele na água, muitas vezes joga ele no fogo. E desde quando, meu filho, isso? Desde a sua meninice, desde quando ele era criança. Eu cuido desse menino. Eu não durmo, mestre. Quando esse espírito toma, range os dentes com uma boca, ele se contorce. Cadê a mãe desse menino? A mãe não está lá. Quem está lá é o pai. Pode uma mãe esquecer-se do filho? Pode. Mas ainda que essa se esquecesse, eu, o Senhor, todavia, ó glória, eu não me esquecerei de ti. É isto que Deus está falando para Sião: eu não te desamparei, Sião. Eu não te abandonei, Sião. É por isso que esta casa, toda casa tem que ter uma voz. Talvez você está dizendo: o meu filho não vai comigo, pastor. Meu esposo não quer nada com Deus, não vai para a presença de Deus. Mas essa casa precisa ter uma voz. Essa casa precisa ter alguém que tema ao Senhor, que busque ao Senhor, que creia no Senhor. A filha da cananeia foi liberta.
o filho, o pai do jovem lunático, aquele menino, jovem lunático, foi liberto e o pai voltou para casa com o filho andando. E você, o que você está fazendo para que a tua casa seja liberta? O que você está fazendo para que a tua casa seja salva? O que você está fazendo para que a tua alma tenha um destino final seguro no Senhor Jesus Cristo? Cadê a voz desse lar? Cadê a mãe desse jovem? Cadê a mãe dessa jovem? Não adianta ficar falando que o seu filho é isso, é aquilo, que não obedece, que não vai, que não vem, que não fica. Não adianta. Essa casa precisa de uma voz que tema ao Senhor e saiba buscar no Senhor, que tem uma válvula de escape para qualquer um que o busca. O que você está fazendo? Cadê a voz dessa casa? Tua casa precisa de alguém que invoque o nome do Senhor, que busque o nome do Senhor. Minha avó orava por nós, orou por mim, por minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã. Todos foram alcançados pela graça do Senhor. Mas o que você faz? O que a tua casa faz para que o Senhor entre dentro dela com misericórdia? Será que essa casa tem uma voz que invoque o nome do Senhor? Enquanto muitos estão tirando deboche, enquanto muitos estão dizendo que perdemos tempo, mas a nossa casa tem uma voz, tem duas, tem três, tem mais de três, mas aqui está na presença do Senhor dizendo: Senhor, nós estamos aqui, dependentes do Senhor. Não adoramos pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Enquanto muitos nos julgam, estamos rompendo, estamos vencendo. Deus está cuidando de nós, suprindo-nos em todas as necessidades. Não adianta ficar dentro de casa só murmurando e dizendo como cocá: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não adianta você ficar e dizer: ninguém vem aqui, ninguém me ajuda. Ei, a luta é tua. Se tu não quiser vencer, quem é que vai querer? Se você quer ajuda, quer auxílio nesta peleja, você precisa ir de encontro ao general de guerra. Lá tem mais soldados. Vai para o quartel, lá tem mais soldados, lá tem mais irmão, e todos vão invocar o nome do Senhor, vão apresentar a tua casa, vão apresentar a tua vida. Aí Deus vai te dar a vitória. Agora, de braço cruzado, querendo visita VIP, tratamento VIP? Não, meu querido, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse foi para Josué, homem melhor do que eu e você. Jesus disse foi para ele, para esse homem que não apartava da tenda. Enquanto Josué saía da tenda, do lugar onde ele tinha comunhão com Deus, falava com Deus, voltava para o arraial, esse Josué ficava na porta da tenda, ficava na beira, dizendo: eu quero ficar onde a presença de Deus está. Ele não apartava da presença. Sabe o que Deus falou para ele? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Deus não falou para ele: vou te dar mais unção. Deus não falou para ele: vou te dar mais cargo, vou te dar mais cartaz, você vai aparecer mais. Não, Deus não falou para ele isso, não. Deus falou para ele: esforça-te e tem de bom ânimo. Fica aí parado, não fica aí travado, levanta-te e atravessa tu e esse povo e esse Jordão. Vamos lá, Josué. Ei, Josué, levanta, viu, meu irmão? Deus falou foi para Josué. Eu não posso falar isso para você. Ninguém pode falar isso para você. Esforça-te, tem de bom ânimo, levanta. Deus falou para Josué, fala para mim, fala para você. Essa casa precisa de uma voz. A tua casa precisa de uma voz. Que voz é essa, pastor? Da voz do que clama, da voz do que se humilha, da voz do que desce na presença de Deus e reconhece erros, pecados, falta, mas não quer continuar no pecado nem na falta, mas quer ser liberto, quer ser transformado, quer ver a casa de pé, quer ver a casa andando, quer ver a casa caminhando. Você é a voz e Deus é aquele que ouve e responde a esta voz. Louvado seja o nome do Senhor. Levante-se. Levante como pai, levante como mãe, levante como filho, como servo.
como obreiro, como atalaia, levante-se e seja uma voz que clama. Que o Senhor ouça a tua voz, teu clamor. Se não houver clamor, não haverá resposta. Por isso que a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Só se humilhar e não orar não resolve. Tem que ter oração. E depois, e buscar a minha face. Desce um pouco mais. Busque a minha presença no lugar de buscar em oração só para haver resposta, para resolver problema. Não. Busque a minha face. Busque a minha presença pelo prazer dela, de você ter ela com você no ambiente. Seja a voz dentro da tua casa que clama ao Senhor. Ele não te desamparou. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, do filho do seu ventre? Pois ainda que essa se esquecesse, todavia eu. Aleluia. E não esquecerei de ti. Deus está dizendo para você nesta hora: eu não esqueci de você. Você esqueceu de mim. Acho que eu te desamparei e te abandonei, né, Sião? Mas eu não me esqueci de ti. Eu te tenho gravado na palma da minha mão. Oh, glória. Seja vós, porque o Senhor não esqueceu de você. A resposta vem, viu? A vitória vem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos por aquilo que és. Diante da tua santidade, nós nos humilhamos, pois reconhecemos que somos pó. Tuas mãos, Senhor, que nos deste forma. No nome do seu Filho Jesus Cristo, lhe pedimos, Senhor, levante outras vozes dentro deste lar que invocam o teu nome. Levante este pai, esta mãe, que venha cessar o choro, o lamento ou a murmuração. Que no lugar da reclamação haja oração. No lugar, Senhor, da transferência de culpa, haja intercessão. Opere, Senhor, além do que podemos ver ou compreender, além do visível, trabalhando de maneiras que só o Senhor pode trabalhar. Sustenta esta mãe, este pai, esse jovem que talvez caminha com o Senhor e dentro do seu lar é o único, mas o Senhor nunca desamparou o justo. O Senhor nunca desamparou o fiel. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu abençoo todo servo, toda serva que tem servido com alegria. Que haja, Senhor, esforço. Que haja, Senhor, muito bom ânimo na vida deste e na vida desta. Que o torne apto, capaz de levantar-se e marchar em direção à promessa que o Senhor lhe fez. Em nome de Jesus eu peço que esta casa tenha uma voz que invoca o teu nome, Jesus. Que essa casa tenha uma voz que tenha prazer de o adorar e o glorificar. Que essa casa tenha uma voz que se humilhe perante ti e dependa de ti. É o que nós oramos. Que o clamor que sair desta casa
venha chegar ao teu coração como cheiro suave, recheado as orações com louvor e ações de graça. E que essa voz seja atendida, pois ali é um pai, ali é uma mãe, ali é um esposo, uma esposa, um filho clamando. E o Senhor é fiel, porque o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos abandonou. Glória a Jesus, porque não nos deixou órfãos, não nos deixou desprovidos, destituídos. O Senhor está conosco, pelo teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo, por nos ouvir nesta hora. Nós te agradecemos. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém e amém.